caso de hoje se passou no Paraná e conta a história de um casal e seus vizinhos que tiveram contato com um objeto que sobrevoava um terreno do exército, mas que não era a primeira vez que foi visto. Este roteiro é baseado na pesquisa do site Phenomenon, que costuma listar casos desconhecidos do grande público, por isso não temos muitas fontes. Desde já pedimos o seu like e verifique a possibilidade de se tornar membro do canal. Hoje vamos falar do caso Walter Correia. Como eu falei antes, essa história se passou no Paraná, mais especificamente no bairro Boqueirão, em julho de 1988, data em que o Sr. Walter Correia do Prado, um funcionário de um posto de gasolina, de vida humilde e tranquila, estava em sua residência, assistindo a final de uma partida de futebol. Parecia uma ocasião comum, apesar dele notar uma agitação dos seus cachorros. A princípio, ele achou que era apenas porque eles tinham visto algum gato que não era da casa, já que ele tinha também pelo menos 2, ou eles tinham visto alguém, o que acabou fazendo com que eles latissem. Porém, dessa vez, parecia que algo estava os provocando acima do comum. Eles estavam realmente ferozes com alguma coisa e o rosnado deles passou a chamar a atenção. Essa percepção do Walter aumentou quando seus gatos também pareciam estar assustados, e aparentemente era alguma coisa que vinha da região da cozinha da casa. O Walter chegou inclusive a contar que viu seus gatos se arrepiarem. Quando ele começou a estranhar toda essa situação, ele diz que percebeu uma luz forte que emanava daquele lado da casa. Mas apesar de vir da direção da cozinha, era do lado de fora, no quintal em torno da casa. Já um pouco preocupado, o Walter então decidiu abrir a janela para verificar a origem dessa luz. E nesse momento, algo muito estranho aconteceu. Ele fala que apesar de ser só uma luminosidade, quando abriu a janela e aquela luz tocou ele, o Walter se sentiu paralisado. E disse que aquela iluminação era tão forte que, nas palavras dele, ela iluminava mais do que o dia, clareando pelo menos umas 3 quadras do bairro. Ele disse que era algo tão diferente que era inclusive possível sentir a luz passando sobre ele, como se ela fosse de alguma forma sólida e o estivesse segurando. Se esforçando para olhar de onde vinha aquilo, ele conseguiu perceber que a fonte da luz aparentava ter um formato discoidal e era algo que parecia estar a alguns metros de distância. Ele não soube precisar o quanto exatamente. Em um momento da história, minutos depois, a visão dele ficou completamente ofuscada, mas os olhos não doeram. 2 ou 3 segundos depois, essa luz desapareceu completamente. O Walter, então já bastante assustado, em dúvida do que tinha acabado de ver, fechou a janela e notou que a sua televisão continuava ligada. Mas segundo ele, o que aparecia na TV não era o que deveria estar sendo transmitido naquele momento. A programação parecia que tinha avançado. Antes de abrir a janela, ele disse que tinha visto a abertura de um programa que era o início do programa Os Trapalhões, exibido naquela época. Quando ele voltou novamente, depois de toda aquela luz, após fechar a janela, o programa que estava sendo exibido era o Fantástico, ou seja, o que para o Walter foi um momento que durou alguns minutos, alguns segundos, na verdade foi o equivalente a pelo menos 1 hora, período em que ele não sabe explicar o que aconteceu. Mesmo sem aquela luminosidade, ele conta que durante algum tempo os cachorros continuavam latindo. Alguns inclusive aparentavam estar com medo, inclusive com medo dele, e pelo menos 2 cachorros que se encontravam amarrados tinham arrebentado as coleiras e as correntes. Ainda meio desorientado pelo horário, ele, olhando no relógio, lembrou que tinha que buscar a sua esposa, chamada Diva, no ponto de ônibus, como todo dia ele fazia quando ela chegava do trabalho. Quando ele a encontrou, ele falou tudo aquilo que ele tinha visto.
e assim que ele tinha terminado de comentar sobre a tal luz, logo em seguida, ambos viram uma forte luz em um ponto no céu. Inicialmente parecia uma estrela pelo tamanho, mas para eles ali tinha algo diferente. Chegando em casa, eles notaram que essa luz parecia, em certos momentos, estar se aproximando. E a dona Diva, assustada, correu para dentro de casa. O Walter, por sua vez, continuou do lado de fora, olhando aquela espécie de estrela até se cansar e depois ele foi dormir. Essa situação, por alguns dias, não se repetiu. Parecia uma história isolada sobre algo que o casal jamais conseguiria explicar. Porém, cerca de 1 mês e 15 dias depois, Walter, ao seguir do trabalho em direção à sua casa, já durante a noite, estima-se que era algo entre 7h30 e 8 horas da noite, notou que, olhando para uma lâmpada da rua, havia uma espécie de neblina marrom ao redor. Essa parte do caminho já era praticamente na casa dele, e como ele nunca tinha visto algo parecido, ele chamou a atenção da sua esposa, que também foi tentar entender sobre o que o Walter estava falando. Nenhum dos dois sabia o que era aquilo, e aos poucos essa neblina acabou chegando até na casa onde eles moravam, deixando o perímetro todo do terreno imerso em uma espécie de atmosfera assustadora. Ao mesmo tempo que não parecia ter nada diferente no ar, essa névoa, digamos assim, podia ser vista ao redor das lâmpadas, em locais iluminados, como se fosse algo que até mesmo diminuísse a intensidade dessas luzes. Mesmo estranhando, achando que era algo com relação ao clima talvez, o casal entrou para casa. Como aquilo não sumiu, o Walter, em determinado momento da noite, mais uma vez saiu de casa e continuou a observar mais detalhadamente aquela neblina. Foi então que algo chamou sua atenção. Inicialmente sozinho, Walter notou que havia um objeto acima de um terreno vizinho, baldio, a uns 50 metros. Esse terreno ele sabia que pertencia ao exército, ainda localizado no bairro Boqueirão, e ele conta que esse objeto tinha uma forma de um charuto. Ele tenta explicar o que viu, dizendo que era como um avião sem asas. Estava flutuando a aproximadamente 20 ou 30 metros do solo e parecia estar parado, simplesmente estacionado no ar. Não havia qualquer tipo de ruído. Diante dessa visão, Walter chamou mais uma vez a sua esposa para ver aquilo. Eles abaixaram o volume da TV para ter certeza de que não havia barulho, e realmente o objeto estava em completo silêncio. O casal ficou por pelo menos 20 minutos observando esse objeto, e nesse tempo eles puderam notar que parecia que haviam pequenas janelas coloridas nas cores alaranjada e verde, mas em alguns momentos haviam, segundo eles, um tom estranho, sem detalhar estranho de que maneira. Haviam luzes inferiores nas mesmas cores que piscavam em intervalos regulares. As fontes da história não explicam quando e como esse objeto se foi, mas é dito que no dia seguinte, o capim do terreno onde o objeto se encontrava na noite anterior havia se queimado de uma forma redonda. E aquilo havia sido notado por outras pessoas aparentemente, porque é contado que houve uma movimentação incomum do exército naquela data, que cortou todo o mato da região daquele terreno. Não se sabe se era para esconder que naquele exato local algo deixou uma marca, ou se para tentar averiguar melhor o solo. Mas de qualquer forma dava para notar que em um determinado ponto o solo estava diferente, digamos assim. Algo esteve ali em cima. Posteriormente, o exército acabou usando um trator no terreno, estima-se que para apagar as pistas, já que não era um lugar que comumente eles teriam esse cuidado. Então era muita coincidência. Além disso, a região foi cercada e um jipe, tipo de veículo do exército que nunca tinha sido visto ali, rondava a região dia e noite, não permitindo a aproximação de ninguém naquele terreno. Mais um tempo se passou e nada novo aconteceu. No mês seguinte, o Walter disse que ele e sua esposa mais uma vez tiveram a oportunidade de presenciar um objeto estranho.
Porém, dessa vez, eles viram juntos com alguns vizinhos que, estranhando aquilo, inclusive se esconderam em suas casas. É dito que toda essa movimentação fez, estranhamente, com que algumas pessoas se mudassem, inclusive, da região. O Walter diz também que, para ele, outras questões que aconteceram em seguida podem estar ligadas a esses avistamentos. Ele fala que enfrentou vários problemas em casa com a conta de energia elétrica que ficou muito mais cara, luzes da casa com problema, a televisão e o seu aparelho de som queimaram, a geladeira estragou. Porém, ao mesmo tempo, ele diz que tanto ele quanto a sua esposa notaram que após essa história toda de avistamento, o Walter tornou-se uma pessoa mais calma. Ele era conhecido por ser um homem um tanto quanto bravo e rude, além de passar também a se sentir muito mais disposto depois de tudo isso. Ele passou a alimentar-se melhor, dormir mais cedo e também percebeu que antes lembrava dos seus sonhos com facilidade, mas agora não se lembrava mais. Quando questionado por ufólogos se ele concordava em realizar uma hipnose regressiva para tentar recordar do ocorrido daquela primeira noite, quando ele não sabe o que aconteceu no período de 1 hora, o Walter concordou inicialmente. Dias depois ele ficou com medo de fazer a regressão. Os ufólogos dizem que aparentemente alguns amigos do Walter, sem entender direito do que se tratava a questão de fazer uma regressão, o assustaram com relação à hipnose. E ele, como um homem simples, acabou ficando com medo. O Walter, ainda correndo atrás de tentar entender tudo isso, passou posteriormente a comprar literatura especializada no fenômeno UFO para poder comparar outras histórias com o seu caso. Quando foi em abril do ano 2000, o Walter, que trabalhava então como um vendedor de sapatos, teve contato mais uma vez com a mesma equipe que havia se interessado pela sua história anos antes, e dessa vez ele concordou em fazer então uma sessão de hipnose com o pesquisador e hipnólogo Mário Nogueira Rangel. Uma sessão foi realizada onde ele contou as mesmas coisas de antes, porém acrescentou apenas detalhes de que avistara uma forte luz no interior de um objeto, onde ele estaria deitado em alguma coisa. Pôde ver 2 vultos, mas não conseguiu visualizar detalhes por causa da luz forte. Disse que haviam luzes acima dele e os vultos à sua volta mexiam aparentemente na sua cabeça. E nesse local havia uma porta na direção dos seus pés. Disse que ouviu algo como um ruído de broca e algum tipo de bisturi. Um amigo do Walter chegou a contar que ele viu também a marca deixada pelo tal objeto no terreno do exército e que era um círculo perfeito. Posteriormente, anos depois, com a liberação dos documentos oficiais da Força Aérea Brasileira, descobriu-se que havia um relatório de avistamento ufológico no mesmo local da história do Walter. Porém, era algo ocorrido em outra data, em dezembro de 1998. Onde nesse relato consta que foram vistos 4 objetos voadores luminosos evoluindo sobre a região. Não existem detalhes posteriores a essa data e a esse relatório, e nem nada mais sobre essa região, infelizmente. Comente se você conhece essa história, se mora na região e se mais algo foi percebido em outros anos. Pode dizer também algum detalhe que eu não comentei da época e sugerir outros temas para trazermos ao canal.